Oi, gente. Meu nome é Lidiane Machado, eu sou de Tavares. Eu curso licenciatura na Uninter, Paulo de Rio Grande. E hoje eu tô aqui pra fazer uma tarefa que é o meu estágio no ensino médio. Que foi oferecido de forma EAD, online, totalmente online, por conta da pandemia e por conta de todas as coisas. As aulas também não estão acontecendo, tanto faculdade quanto escola, que é impossível, né, devido ao coronavírus. Então, foi oferecido fazer um vídeo como se fosse uma aula, praticamente, como se fosse uma aula para os meus alunos, sobre um tema correspondente ao, no caso, ensino médio ou ensino fundamental da minha área, que é história. Eu escolhi regimes totalitários, o nazismo e o fascismo, e eu vou dar uma aula, explicar para vocês, de 15 a 30 minutos, um pouco sobre essas coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre as características dos regimes totalitários. O patriotismo, a devoção à pátria, a preocupação com o bem-estar dos compatriotas, ou seja, por exemplo, na Alemanha, o patriotismo dizia que a raça ariana era a melhor e outra raça não poderia ser igual ou melhor que eles, entendeu? É como se eles fossem superiores, sendo que a gente é igual. O anticomunismo, isso tanto no nazismo quanto no fascismo, eles odiavam comunistas e só foi possível, inclusive, colocar tanto o fascismo quanto o nazismo em prática, porque eles estavam com a classe média, estava com um pouco de medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu na Rússia. Quero indicar um filme já pra vocês que eu basicamente meio que montei uma aula em cima disso. O nome do filme é A Onda, ele é de 2010 e ele fala sobre regimes totalitários, mas basicamente no nazifascismo. Ele é um filme alemão, mas é fácil de encontrar, vou deixar o link aqui embaixo, tem no YouTube, que ele fala sobre uma experiência que um professor fez para saber se eles podiam, como é que eu vou dizer, quebrar a democracia, digamos assim. E todo mundo fica assim, porque eu nunca vou fazer isso, porque é impossível ter um regime fascista de novo. E realmente foi possível. Vocês vão ver no decorrer do filme que foi até muito fácil. Quando um grupo de pessoas ele se une e ele tem um líder, e esse líder, faz pensar que vocês têm um objetivo comum, é muito fácil. Isso mostrou pra mim o quanto a democracia ela é frágil e o quanto isso pode realmente acontecer de novo. Um regime fascista pode acontecer no Brasil, pode acontecer em outros países, como inclusive ainda existem países que têm uma ditadura. Então, eu peço que vocês olhem, eu vou deixar o link do filme aqui embaixo na legenda do negócio aqui. Vou deixar aqui, então olhem, por favor, comentem, falem o que vocês acham, tá? E agora eu vou começar. Primeiro eu vou começar com as características dos regimes totalitários. O patriotismo é uma devoção à pátria, assim como na Itália e como na Alemanha, isso acontecia bastante. Eles defendiam eles davam a sua vida pelo seu país, pelo seu líder, também tem o culto ao líder, que os líderes eram vistos como Deus. Acho que não existia nada abaixo deles. Sim. O anticomunismo, tanto Hitler quanto Mussolini odiavam comunistas. E, inclusive, os regimes só conseguiram ser instaurados porque eles estavam com muito medo, a elite e a burguesia estavam com muito medo de acontecer a mesma revolução que aconteceu na Rússia. Então, eles apoiaram bastante eles. Então, eu já quero deixar claro que o nazismo e o fascismo são regimes de extrema direita, não tem nada a ver com extrema esquerda. Existiu, sim, um regime de Joseph Stalin, né? De esquerda, extrema esquerda. Porém, é diferente. O nazismo não é de esquerda e o fascismo também não é de esquerda. Eles são regimes de extrema direita. Tanto que quem apoiava eles eram só pessoas ricas. O militarismo, junto com o militarismo eu já vou incluir a violência, porque o militarismo já impunha um respeito, então eles usavam muito da violência com quem não acreditava nas mesmas ideias que eles. A censura, só eles estavam certos, então eles não queriam que as pessoas pensassem. Então, autocensuravam muita coisa, tanto que teve aquela queima de livro na Alemanha. Enfim, vamos lá, vamos continuar. A ausência de democracia, como é visto, né? Tu não podia dizer o que tu pensava, Então, como isso aconteceu? Como que os regimes totalitários entraram em prática? Eles entraram em prática após a derrota da Primeira Guerra Mundial, né?
na Itália, onde Benito Mussolini começou isso tudo, aí começou o fascismo. Em 1922. Ele defendia a supremacia de Estado, de raça e de valores individuais. Era um governo autocrático centralizado na pessoa dele, né? De um ditador, Mussolini. Tudo começa, eu vou começar primeiro pelo fascismo. Isso aconteceu no período entre guerras. Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Itália ganhou. E isso era pra fazer, nossa, a gente ganhou, né? Tudo vai melhorar, tudo, o problema do desemprego vai acabar, tudo ok, tudo maravilha. Só que isso não aconteceu assim. A Itália, ela foi excluída dos países ganhadores, ela não ganhou a parte dela, ela não ganhou absolutamente nada e eles se sentiram muito traídos, né? Então tava completo caos na Itália. Então vamos lá. Economicamente, a Itália enfrentava graves problemas causados pela contração de uma enorme dívida externa durante o período de 1915 e 1919. O déficit da balança de pagamento, o constante endividamento estatal, o enfraquecimento do setor agrário e industrial e a alta inflação levaram a Itália a enfrentar um grave desemprego e revolta. O aumento das ondas revoltosas, somando aos sérios problemas econômicos, resultados da participação italiana na Primeira Guerra Mundial, criaram um ambiente perfeito para uma eclosão de uma revolução. Pellegrini, 2012. O aumento da insatisfação das pessoas fez com que eles desacreditassem do sistema liberal e ficassem com muito medo do sistema socialista, né? Que já estava acontecendo lá na Rússia. Então, isso surgiu em 1922, o movimento Fácil de Combatimento. Não sei muito bem se essa é a pronúncia. Esse movimento era chefiado por Benito Mussolini, que era apresentado como um movimento nacionalista republicano, anticleriarcanista e com um espírito nacionalista, como eu já falei na outra parte. Porque eu gravei um vídeo, eu gravei. Vou editar tudo, vai ficar lindo, né, gente? Tava todo mundo revoltado, então apareceu Benito Mussolini com ideias totalmente totalitaristas, totalmente de extrema direita. E todo mundo sabe que uma coisa que ela é extremista, ela não dá certo, né? Algum lado vai sair perdendo. E nesse quesito, as pessoas que tinham um pensamento contrário saíam perdendo. No caso, agredidas, enfim. Ele começou isso tudo com o movimento Fácil de Combatimento, movimento fascista. Então, isso cresceu muito rápido, porque as pessoas estavam muito revoltadas com a situação, eles estavam se sentindo muito traídos pelos países aliados, que não deram uma parte deles na Primeira Guerra Mundial. Então, ele cresceu muito rápido. E logo depois já foi conhecido como Partido Nacional Fascista. As ações aconteceram em 1921, na Itália. Extremamente violentas e marcadas pela entrada do movimento no cenário político, movimento fascista. E com a eleição de alguns deputados fascistas, entre ele Mussolini, que ele foi eleito. Sim, ele foi eleito por vontade do público, né? Que às vezes as pessoas, quando elas estão passando por uma crise, elas adotam coisas extremistas. Tanto extremista direita quanto esquerda. Tu acha que tu só vai resolver uma situação se tu for, tipo, extremo naquilo ali, entendeu? Mas não é bem assim. Tudo tem que ter uma balança. Eles acharam que eles só iam resolver dessa maneira. Então, eles levaram Benito Mussolini para a cadeira política, né? Deputado. Aí então foi criado o Partido Nacional Fascista. A partir daí, as disputas entre os fascistas e as pessoas de esquerda, os partidos de esquerda, foi cada vez mais acirrada, né? Cada vez mais violenta, porque o extremista ele usa o quê? Violência. Então eles usavam muito violência. Em 1922, a CGT e as esquerdas organizaram uma grande greve. Por questões de salário, crise, enfim. Tudo que estava acontecendo na Itália nesse momento. Então, um monte de gente saiu às ruas, armados, os chamados os squadri, ou mais conhecidos como camisas negras. Saíram às ruas e tentaram acabar com aquela greve, com aquela manifestação. Só que não foi de uma forma legal, né? Foi na base da porrada, na base da agressão. Então, Mussolini, alegando estar pessoalmente ofendido com isso, exigiu que o governo impedisse manifestações, seguindo assim, evitá-la. Em 27 de novembro de 1922,
foi organizada uma marcha fascista. Todos eles estavam vestidos de camisas pretas. E essa marcha foi conhecida como La Marcia su Roma. O que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando tomar o poder à força. Então, acuado Emanuel II, vai por favor, né, gente? Então, acuado Emanuel II, ele convidou o Mussolini a entrar para o governo como primeiro-ministro. E isso foi até 1945. Aí começa o regime fascista mesmo. Eu esqueci de comentar, né? Mas a marcha contava com mais de 50 mil pessoas, então por aí vocês já têm uma noção de como cresceu muito rápido, porque a insatisfação do público tava demais, entendeu? Demais mesmo. O que eles eram, essas camisas negras? Eles utilizavam camisas negras e saíam às ruas com bandeiras, cantando o hino deles. Eles batiam em estrangeiros, eles batiam em pessoas com ideologias de esquerda. Eles batiam em qualquer pessoa que tivesse um pensamento contrário ao deles. A grande curiosidade disso tudo é que Mussolini ele foi socialista. Acreditem, Mussolini foi socialista. Ele saiu ele estava servindo o exército e aí ele fugiu. Em um determinado momento ele foi preso, foi mandado de volta à Itália e na Primeira Guerra Mundial ele lutou. Quando ele voltou, ele estava totalmente mudado. Mas enfim, vamos continuar. Em 1924 se aproximava o período das eleições e as pessoas não sabiam exatamente o que ia acontecer, mas com uma eleição muito violenta e com muitas denúncias de fraude, os fascistas obtiveram 65% dos votos, que deu ampla maioria na questão parlamentar, né? Então foi aí que acabou a democracia do país. Eles liquidaram com isso. Então abriram um caminho para o regime totalitário. O clima político era muito tenso. 10 de junho, depois da primeira sessão do parlamento, Matteotti, não sei exatamente a pronúncia, eu vou escrever aqui o nome dele. Ele foi assassinado após dar um pronunciamento dizendo que... ele estava denunciando os métodos violentos e os crimes que estavam acontecendo pelos fascistas, para eles conseguirem chegar ao poder. Ele foi assassinado, assim, no meio do povo. Eles chegaram e mataram. Então, pra vocês verem o nível já que estava de terror na Itália. Então, o Mussolini veio a público, justificou a violência e os crimes cometidos como a única coisa que eles poderiam fazer para melhorar a situação da Itália. Que meios pacíficos e democráticos para aquilo ali não ia adiantar. E aí ele até fala depois, segundo ele, esse tempo havia sido superado. Hoje a nossa vez já passou. A vossa vez. Vou começar de novo, gente, li errado. Hoje a vossa vez já passou. E não tenhais ilusões. Há momentos que a história não se repete. Então ele já estava declarando ali que agora ia ser as coisas do jeito dele. E acabou. Não ia ter mais coisas pacíficas. Porque se fosse com pacificação, não ia acontecer nada. E realmente, Mussolini, depois de alcançar o poder legislativo, ele apresentou a Carta del Lavoro, um documento que passou a orientar as relações de trabalho na sociedade italiana. E isso fez com que o aumento do emprego crescesse bastante, apesar de... inclusive a nossa Constituição trabalhista, ela é baseada na Carta del Lavoro, uma coisa que foi feita em um regime fascista. Gente. A carta previa que a sociedade civil poderia se organizar, não em sindicatos, mas em corporações representantes da coletividade, não de interesses específicos. O Dutti, como passou a ser chamado Mussolini, interviu também na economia interna e externa. Ele criou o Banco da Itália, negociou a dívida externa e forjou um mecanismo para a valorização da moeda italiana. Ou seja, ele mentiu algumas coisas sobre a valorização da moeda italiana. Realmente, Mussolini estava conseguindo tirar a Itália do buraco. Mas isso custou a vida de muita gente. Custou a liberdade de muita gente. Muitas pessoas morreram que não concordavam com isso. Muitas pessoas que achavam que não precisava de tanta violência, assim, morreram. E não foi só uma, né? Foi milhares. Em 1928, aconteceu um processo de unificação italiana. O Tratado de Latrão, que criou o Estado do Vaticano, em pleno centro da Roma, declarando a Igreja Católica soberana nesse território. Então isso fez com que ele conquistasse a simpatia de muitas pessoas religiosas, de muitas pessoas da Igreja Católica que predominava naquela época. Em 1929,
aconteceu a crise econômica mundial e daí começou a voltar todos os problemas que a Itália estava enfrentando antes. Aqui. Cada vez com mais vontade de invadir as coisas, eles tentaram invadir a Abissínia, na Etiópia. Em resposta, a Liga das Nações aplicou uma série de sanções econômicas à Itália. Então, aconteceu mais coisas, né? Começou a dar tudo errado. França e Inglaterra já se posicionaram claramente desfavoráveis à ação italiana. Então, Mussolini, percebendo o isolamento, se aproximou da Alemanha, junto com o Japão. Em 1940, eles assinaram o Pacto Tripartite. O caminho, então, para a Segunda Guerra Mundial já estava começando. Na Alemanha, agora a gente vai começar a falar da Alemanha. O caminho para a ascensão ao nazismo já estava começando, né? Vamos lá, então, Alemanha. A Alemanha, como todo mundo sabe, ela perdeu a Primeira Guerra Mundial. Então ela saiu muito devastada. Ela assinou o Tratado de Versalhes, que fez ela pagar indenizações imensas para os outros países. Então a situação já da Alemanha não era boa. Então piorou muito. Hitler, a população já não queria aquilo ali. Muitos alemães tinham vontade de rasgar com o dente o Tratado de Versalhes. Então Hitler aparece. Ex-veterano de guerra, com o mesmo sentimento dos outros, de eu vou acabar com o Tratado de Versalhes. Ele se filia depois que ele volta da guerra. Inclusive, ele teve uma boa participação na guerra contra os outros países. Ele era um soldado da Alemanha. Ganhou até 2 medalhas. Ele se filia no Partido Nacional Nazista. Nossa, deu branco. Então, diante disso, Adolf Hitler ele tinha uma grande facilidade de falar ao público. Conseguiu uma boa visibilidade assim, pro partido, inspirado também em Benito Mussolini. Depois até de um tempo eles vão virar melhores amigos. Inclusive vai passar, eu vou colocar umas fotos aqui no vídeo, então vocês vão ver isso. Era um grupo de extrema direita, liderado pelo general Ludendorff e por Adolf Hitler. A gente pega meu livro. Então eles organizaram um golpe em Munique. Ele foi premeditado. Mas ele ficou conhecido como o golpe do Putsch da cervejaria de Munique. Nessa época, Hitler era ligado ao partido, né? Ele já estava afiliado. E ele foi preso, porque não deu certo isso. Eles saíram marchando, assim, do mesmo modo que as camisas negras foram, tentando passar por todas as barreiras policiais. Só que não deu muito certo, Hitler foi preso. E nesse período ele escreveu o Mein Kampf, Minha Luta. Nesse livro ele expôs as ideias nazistas, né? Nacionalistas. Futuramente ele foi o guia nazista da Alemanha. Eu vou ler um trecho aqui. No dia 1º de abril de 1924, por força de sentença do Tribunal de Munique, tinha eu entrado no presídio militar Landsberg, sobre o Lete. Assim me oferecia, pela primeira vez, depois de muitos anos ininterruptos de trabalho, a possibilidade de dedicar-me a uma obra, por muito solicitado e por mim mesmo julgada conveniente ao movimento nacional socialista. Decidi-me, pois, a esclarecer 2 volumes, a finalidade do nosso movimento e, ao mesmo tempo, esboçar um quadro do seu desenvolvimento. Neste trabalho, aprender-se-á mais do que uma dissertação puramente doutrinária. Apresentar-se-me também a oportunidade de dar-me uma descrição da minha vida. No mesmo que fosse necessário, a compreensão do 1º e do 2º volume. No que pudesse servir para destruir o retrato lendário da minha pessoa, feito pela imprensa semítica. Com esse livro eu não me dirijo a estranhos, mas aos adeptos do movimento que ao mesmo aderiram de coração, e assim inspiravam esclarecimentos mais substanciais. Mein Kampf, 1983. A obra se espalhou por toda a Alemanha, e graças ao trabalho de propaganda nazista, também, até esqueci de falar que também tinha bastante propaganda na questão de Mussolini, tipo, até mesmo se fosse mentira, uma mentira contada várias vezes se torna realidade. Em 1924, a situação econômica alemã começou a dar uma melhoradinha, assim. A indústria começou a retomar o crescimento. Em 1925, foi eleito von Hindenburg à presidência. E aí continuou mantendo o ritmo de crescimento. Porém, em 1929 aconteceu a crise. E ela chegou na Alemanha. A situação piorou drasticamente, né? Porque eles não tinham se levantado ainda, eles estavam ali, gatinhando. Aí veio como se estivessem gatinhando e chegasse alguém dessa palma nas costas. Eles voltaram pro chão.
a situação piorou drasticamente. Então, começou as manifestações populares de novo, né? E pelas ruas de Berlim, a instabilidade retornou à política. Lançada à volta de seus próprios recursos, a economia alemã mergulhou em uma profunda depressão. As taxas de desemprego subiram de forma quase exponencial, com milhões de pessoas desempregadas nas grandes cidades. Havia menos dinheiro disponível para gastar em comida, a crise agrícola já era severa. Os fazendeiros não tiveram como escapar da execução de hipotecas e da bancarrota, à medida que os bancos retiravam os empréstimos dos quais eles dependiam. Ou seja, que estava começando a engatinhar, voltou para o zero. Em 1932, o Partido Nazista, depois de várias manifestações de Hitler e tal, ele conseguiu conquistar o parlamento alemão. Cerca de 38% dos deputados eram do Partido Nacional Nazista. Embora Hindenburg tenha sido novamente eleito, a força do Partido Nazista acabou obrigando a convidar Hitler para o cargo de primeiro-ministro. Aí começou tudo. Aí, só derrota. No caso, vitória. Porque eles conseguiram até dar uma melhoradinha na economia. Em 1933, o governo com a maioria direitista foi empossado. Mas Hitler tomou algumas providências para centralizar em suas mãos o poder. O que é que ele fez? O que será que ele fez? Apesar dos deputados de esquerda passarem a ter bem menos pessoas, eles começaram a fazer pronunciamentos frequentes, denunciando as ilegalidades do novo governo. E em fevereiro, um incêndio criminoso, que muita gente diz que foi até os próprios nazistas mesmo, para incriminar os comunistas, ele começou. Então, Hitler culpou eles, culpou as pessoas de esquerda. Eu vou ler aqui um pronunciamento de Evans. Hitler estava escorado no parapeito da pedra da escada com os dois braços e fitava em silêncio o mar vermelho em chamas. A comoção inicial corria atrás dele. Quando entrei, Göring avançou em minha direção. Sua voz transmitiu todo o emocionalismo nefasto naquela hora dramática. Isso é o começo do levante comunista. Agora eles vão atacar com força. Não há um minuto a perder. Então, eles tinham um pouco de medo do levante comunista, acabar com o resto da Alemanha. Hitler, ele ficou furioso quando isso aconteceu. Então as pessoas começaram a odiar os comunistas também, né? Que em 1933 aconteceu as novas eleições e a vitória nazista foi esmagadora. Em 1934, Hindenburg morreu. E Hitler o que ele fez? Na sequência, ele proclamou-se o Führer, ortogando-se os poderes absolutos. E aí ele criou o Terceiro Reich. Pra quem não sabe, seria um império. O primeiro Reich ele foi por Carlos Magno, destruído por Napoleão, e novamente instaurado por Bismarck. O segundo Reich, destruído na Primeira Guerra Mundial. Então ele instaurou o Terceiro Reich. Então ele era Führer. Então acabou esse negócio de partido, acabou a democracia, acabou tudo. É imperialismo. É ele que manda, é ele que é o poderoso. E as pessoas têm que adorar e idolatrar ele. Tem que cuidar do seu estado, do seu país, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. A bem-sucedida ascensão de Hitler ao poder e a sua liderança carismática, como eu estava falando, ele é uma pessoa muito eloquente, tem base em sua habilidade retórica. Com as suas ameaças e clamores, mãos suplicantes, seus olhos azuis gélidos, ele tinha a expressão de um fanático, escreveu Kurt Ludek, que ouviu Hitler discursar em 1922. Olha o que ele falou. Suas palavras eram como um chicote. Quando ele falou sobre a desgraça da Alemanha, eu me sentia a ponto para avançar no inimigo, que seriam os judeus. Seu apelo à hombridade alemã era como um chamado à batalha. Era como se ele pregasse o evangelho da verdade sagrada. Ele parecia um outro Lutero. Fiquei alheio a tudo, menos aquele homem. Olhando em volta, vi que seu magnetismo prendia milhares de pessoas como se fosse um só. Resto 2013. Hitler, ele fez com que as pessoas acreditassem que a raça alemã, a raça ariana, ela era melhor que as outras. Então, dentro da raça ariana, não podia ter uma pessoa com algum defeito. Então, entre o ódio por judeus, o ódio por estrangeiros, ele começou também a disseminar ódio pelas pessoas que tinham algum problema, que eram especiais, ou que, enfim, tinham alguma limitação. Eles também entraram. Porque se a raça ariana era a melhor do mundo, então aquilo não podia existir, né? Logo depois que Hitler ele se tornou Führer, ele fez
Ele criou a polícia secreta alemã, Gestapo. Então, essa polícia, ela começou a perseguir as pessoas que não eram alemãs, que tinham algum problema, como eu disse no outro. Ele partiu deliberadamente para a criação de uma elite de verdade, trazendo ex-oficiais do exército como aristocratas, pomeranos, veteranos da brigada, herdando uma tropa de apenas 290 homens. Ele aumentou o efetivo da SS para 1000 no final de 1929. Então era muita gente perseguindo as outras pessoas, perseguindo homossexuais, perseguindo muita gente. Vamos seguindo. Um grande projeto de Hitler, o Terceiro Reich, foi assim, sendo posto em prática. Ele suprimiu o Estado federalista, indicou os chefes para o Estado, dissolveu a Assembleia do Reino e adotou a suástica como bandeira do país. Desde a escrita do Mein Kampf, que foi o manual nazista das pessoas, ele já deixara claro que os grandes inimigos do desenvolvimento eram os judeus, assim como a comunidade judaica. E eles passaram a ser perseguidos. Eles foram retirados do cargo público, eles foram retirados do ensino, atividades artísticas, literárias, jornalismo, perderam os direitos civis e foi proibido o acesso a lugares públicos e o casamento interracial, ariano e judeu. Mas essa passou a ser considerado crime. Mas nessa hora, ninguém ia querer. As pessoas que aceitavam o nazismo não iam querer casar com um judeu, sabendo que, de acordo com Hitler, eles eram basicamente meio que culpados pela perda deles na Primeira Guerra Mundial. Diante desses fatos, o Estado proibiu a saída dos judeus. E aí eles começaram a demarcar lugares para os judeus morar, tipo guetos enfim, guetos. O Hitler, ele afirmava que a cultura alemã tinha sido contaminada pelos judeus. Então, eles tinham que sair. Eles tinham que se isolar. Eles não podiam estar com os alemães. Porque como que uma raça tão boa daquele jeito já tá se misturando? Alemão só era visto como alemão. Só que não tava sendo só aquilo que ele queria, sabe? Ele queria o quê? Ele queria que a raça alemã dominasse o mundo. Que só existisse a raça alemã. Então ele queria extinguir o resto todo. Eu também esqueci de falar, ele também era racista. Então pessoas negras... O alemão é loiro do olho azul, né? Então ele também perseguia os negros. Só que ele tinha uma teoria expansionista. Ele queria, quanto mais espaço a raça ariana tivesse, melhor seria, né? E para ampliar o espaço vital, de acordo com ele tinha que expandir. E a raça ariana tinha que expandir, porque a raça ariana era a melhor do mundo, né? Então, ele quebra o Tratado de Versalhes. E aí, dá seguida a Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu tive pouco tempo para fazer esse vídeo. Questão de explicação, sabe? Mas eu espero que tenha sido um pouquinho esclarecedor. Eu espero que vocês olhem o filme para ver o quanto a nossa democracia ela é frágil. E que se acontecer de aparecer uma pessoa em um sistema que tá decaído, que a gente tá passando necessidade, pode sim acontecer um outro sistema totalitário, um outro regime totalitário. Eu espero que não, né? Mas olhem o filme, comentem, tá? Curtam, compartilhem. É isso aí, gente. Depois eu vou estar nos comentários explicando alguma coisa pra vocês. Pode perguntar à vontade. Fiquem à vontade. Eu não tenho muita habilidade com câmera, acho que vocês perceberam isso, né? Mas eu vou dar o meu melhor pra conseguir sanar as dúvidas de vocês, tá? É isso aí.